Olá, queridos alunos e alunas, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para viajarmos pelo mundo da geografia. Mas antes de nossa videoaula, dá um like nesse vídeo, comente, clica no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal do Professor Roger. E sem mais delongas, vamos à nossa aula logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje, as direções no espaço geográfico. Nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, que o conceito de espaço geográfico envolve elementos concretos e abstratos. E para localizar qualquer lugar nesse espaço, precisamos trabalhar com algo concreto, um local onde podemos nos mover, levando em conta as direções e a altitude. Em geografia, a ideia de direção nos é dada pela orientação, baseada nos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. As direções indicadas pelos pontos cardeais, leste-oeste, norte-sul, baseiam-se no movimento aparente do Sol, desde o momento em que ele desponta ao amanhecer até desaparecer no horizonte. Entre os pontos cardeais encontram-se os pontos colaterais e entre estes os pontos subcolaterais. Para relembrar, observe na imagem um modelo da Rosa dos Ventos. Desde que o mapa ou a bússola estejam com a direção norte representada corretamente, qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado com exatidão com o auxílio das chamadas coordenadas geográficas, que se baseiam em linhas imaginárias sobre a Terra. Essas linhas são os paralelos e os meridianos, que se cruzam formando um sistema de coordenadas geográficas. A latitude medida nos paralelos e a longitude medida nos meridianos. Ao longo da história, muitos aparelhos foram criados para facilitar o trabalho de localização, como a bússola, o sextante e o astrolábio. O sextante é um aparelho óptico utilizado há mais de 200 anos para auxiliar na navegação marítima. Permite medir a posição de certas estrelas. Baseado nos valores obtidos, o observador calculava a latitude de sua posição, ou seja, quanto estava ao norte e ao sul da linha do Equador. Já o astrolábio é um aparelho astronômico desenvolvido na antiguidade também, utilizado para medir a altura de um astro na linha do horizonte. Também era usado para resolver problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício ou a profundidade de um poço. Hoje, porém, existe um sistema de localização bem mais preciso, que é o chamado GPS, onde sua sigla em inglês significa Sistema de Posicionamento Global, que fornece as coordenadas geográficas e a altitude de um ponto a partir de sinais captados por satélites artificiais que giram em torno da Terra. Como sabemos, o principal paralelo, que é a linha do Equador, determina a divisão da Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte, ou setentrional, e o hemisfério sul, ou meridional. Além do Equador, outros 4 paralelos, como sabemos, têm denominação própria, que é o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico do hemisfério sul. A partir da linha do Equador, traçamos os demais paralelos. Podemos traçar 90 paralelos no hemisfério norte e 90 paralelos no hemisfério sul. Eles são indicados por graus de circunferência, sendo o Equador o paralelo inicial de 0 graus. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Equador. Ela é expressa em graus que varia de 0 a 90 para o norte e para o sul. Assim, todos os pontos situados ao norte do Equador têm latitude norte e os que ficam ao sul dessa linha têm latitude sul.
Conhecer apenas a latitude, claro que não é suficiente para determinar a localização de um ponto na superfície terrestre. Por exemplo, as cidades de São Paulo, no Brasil, e Alice Springs, na Austrália, estão quase à mesma latitude, mas em lugares muito distantes entre si, saber a localização exata dessas duas cidades só é possível com a ajuda dos meridianos e das longitudes. Nenhum meridiano circula totalmente a esfera terrestre. Na outra face está o meridiano oposto, chamado também de antimeridiano. O meridiano inicial tem longitude zero e, por convenção internacional, foi adotado como ponto de partida para a numeração dos demais meridianos. É uma linha que passa pelos jardins do Observatório Real Astronômico de Greenwich, no subúrbio londrino, no Reino Unido, daí ser chamado de Greenwich. O meridiano oposto ao Greenwich é a chamada linha internacional de data, que tem longitude de 180 graus. Ambos marcam a divisão da Terra em hemisfério oriental, leste, e hemisfério ocidental, oeste. Todos os infinitos pontos situados à direita do meridiano de Greenwich têm longitude leste e os situados à esquerda têm longitude oeste. Todos os lugares atravessados por um mesmo meridiano têm a mesma longitude e estão a igual distância do meridiano de 0 graus. A latitude e a longitude, elas não são importantes somente para determinar a localização exata de um ponto na superfície terrestre. O clima de um determinado lugar depende bastante da latitude. Por quê? Porque esta define a maneira como os raios solares atingem a superfície do planeta. Embora outros fatores como a altitude e a proximidade com o mar também interfiram para que ocorram as diferenças de temperatura. De um modo geral, elas diminuem do Equador para os polos. Os paralelos delimitam as zonas climáticas ou térmicas da Terra. Essas zonas, elas são divididas em zona tropical ou intertropical. Localiza-se entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Pelo fato de os raios solares incidirem quase perpendicularmente durante o ano todo, é a zona mais quente da Terra. Zonas temperadas, que é dividida em zona temperada do norte, que está localizada entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e a zona temperada do sul, que está localizada entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Essas são zonas menos quentes do que a zona tropical. Por quê? Porque recebem os raios solares mais inclinados. Zonas polares ou glaciais, que localizam-se ao norte do círculo polar ártico e ao sul do círculo polar antártico. Os raios solares atingem essas zonas de um modo muito inclinado e somente durante parte do ano, o que torna as mais frias da Terra. A longitude é essencial também para saber as diferenças de horário de um lugar para outro. Essas diferenças dependem da localização do lugar em relação ao meridiano de Greenwich. Ok, galera, por hoje nós ficamos por aqui. Só lembrando a vocês para não deixar de fazer as atividades que serão postadas em nossos grupos nas redes sociais, como WhatsApp e Facebook. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!